Graça e paz, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu estou gravando esse vídeo para dar uma explicação a respeito da lição 3, conhecendo a palavra de Deus. O segundo marcador da lição 3, eu pedi o seguinte: fazer um áudio ou um vídeo explicando as divisões da Bíblia com o nome de cada livro. A palavra de Deus tem duas divisões principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu quero só lembrar, irmãos, que essas divisões elas são didáticas. A palavra de Deus ela contém uma unidade só. Todos os livros estão interligados e formam um só livro. Mas didaticamente, para ensino, nós fazemos divisões para que o aluno compreenda a palavra de Deus de maneira melhor. Então, no Antigo Testamento, que é a primeira parte, possui 39 livros. Nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. A primeira parte é a lei, ou chamada Pentateuco. São 5 livros. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. A segunda parte são os livros históricos. São 12. O livro de Josué, o livro dos Juízes, o livro de Ruth, o primeiro livro de Samuel, é aqui onde os irmãos erram. O primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o primeiro livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther. Livros poéticos são 5. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão. Os livros proféticos são 17. 5 são maiores e 12 são menores. Os profetas maiores, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. Os profetas menores são 12. O livro de Oséias, o livro de Joel, o livro de Amós, o livro de Obadias, o livro de Jonas, o livro de Miqueias, o livro de Naum, o livro de Abacuque, o livro de Sofonias, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias. Então, aqui nós terminamos a primeira divisão, o Antigo Testamento, composto de 39 livros, 5 são da lei, 12 são históricos, 5 são poéticos e 17 são proféticos, perfazendo um total de 39 livros. O Novo Testamento possui 27 livros. É dividido em biografia, história, cartas e profético. Livros de biografia são 4. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Segundo quer dizer conforme. Então a gente leria assim: o Evangelho conforme João. O livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas são 21 cartas. 9 cartas foram enviadas a igrejas. A carta aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios. Por que é primeira? Porque é carta. A segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses,
a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. 4 dessas cartas foram enviadas a pessoas, por isso que nós chamamos de cartas pessoais, que é a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon. Existe uma carta que foi escrita aos hebreus, que eram cristãos que vieram do judaísmo. E para finalizar, existem 7 cartas universais. Carta de Tiago, quer dizer que Tiago escreveu. Não é para Tiago, é de Tiago. A primeira carta de Pedro, quer dizer que ele escreveu. A segunda carta de Pedro. A primeira carta de João. A segunda carta de João. A terceira carta de João e a carta de Judas. E o livro profético de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Então, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, mais 27 livros no Novo Testamento, perfazendo um total de 66 livros. Amém? Então, é dessa maneira que eu quero que vocês leiam os nomes dos livros e mandem para mim ouvir, em nome de Jesus. Amém.